indecisão, prolongamentos, grandes golos e talvez mais emoção do que extraordinário futebol, mas um campeonato do mundo também é isto mesmo. Os últimos jogos dos quartos de final trouxeram-nos muitas horas extraordinárias e os favoritos Argentina e Inglaterra a sobreviverem in extremis. Bom dia, o meu nome é Lídia Peralta Gomes e bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, versão mundial, exatamente a uma semana da grande final de Nova Iorque. Comigo para analisar as passagens sofridas de Inglaterra e Argentina às meias finais estão o Rui Malheiro. Olá, Rui. Bom dia, Lídia, bom dia, Tomás, e cumprimentos a todos que nos ouvem. E o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Lídia, Rui, um abraço a todos. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Como disse atrás, Inglaterra e Argentina são semifinalistas e vão jogar uma contra a outra, num duelo que ultrapassa em muito relevado, uma batalha onde seguramente Diego Armando Maradona e as Malvinas serão recordados. Eu ia propor que começássemos pelo jogo que acabou mais tarde, já perto das 5 da manhã em Portugal, o Argentina-Suíça, mais uma exibição demasiado sofrida da campeã mundial, que, como já era expectável, frente a uma equipa organizada e coesa, mostrou muitas fragilidades, aliás, no seu processo coletivo, vencendo apenas no prolongamento por 3-1, com um golaço de Julián Álvarez, confirmado depois por mais um golo de Lautaro. Rui, começo por ti hoje. A Argentina anda aqui de milagre em milagre e desta vez o milagreiro não foi Messi, foi preciso esperar por Álvarez. Já falámos aqui das dificuldades que a Argentina tem demonstrado, principalmente nestes jogos de eliminar, mas esperavas um jogo tão desinspirado e tão conservador da campeã mundial? Não te diria que estava à espera de um grande jogo de futebol, bem pelo contrário, estava à espera disso sim no Inglaterra-Noruega. Agora, eu creio que se repetem as mesmas questões que nós temos vindo a aflorar ao longo deste Mundial. É uma Argentina que parece gostar de rir na cara do perigo e isto alguma vez vai correr mal. E é essa a sensação que fica. Continua a ser uma seleção que, sem Messi, tem uma falta de qualidade com bola que às vezes é gritante. Cede a iniciativa de forma sistemática e não se percebe muito bem porquê, com o talento que tem disponível dentro do campo e principalmente fora do campo. É uma equipa que praticamente não ameaça no momento da transição ofensiva se não for ao banco, e isso parece-me algo importantíssimo. E também é uma seleção que tem problemas a defender quando recua para um bloco médio-baixo. E isso voltou-se a sentir e só não se sentiu mais porque a Suíça acordou tarde para o jogo e sem Manzambi não tem o talento diferenciador. Aliás, creio que numa perspectiva séria para aquilo que se tem passado, tirando Messi e a sua capacidade individual e até coletiva para arrastar todo o resto, estas duas seleções acho que atingiam nos quartos de final aquilo que era o seu limite. Acho que se a Argentina tivesse tido outro tipo de calendário, já não estaria aqui só por uma força absolutamente extraordinária que realmente existe, mas a verdade é que é muito curto para o que tem vindo a demonstrar. É uma equipa que vive da hierarquia e desse tal caráter esdrúxulo dos jogadores, mas depois falta energia, falta juventude, falta mobilidade, falta chispa, como ontem falamos, e a verdade é que saiu do banco e principalmente no prolongamento essa chispa, essa juventude, essa irreverência, diria claramente colada ao Tiago Almada, quando há mais jogadores que são capazes de a trazer. E creio que Scaloni não está definitivamente a gerir muito bem esta situação,
continua a ser muito mais emocional, como diz o Tomás, e muitíssimo bem, do que racional. E esse é um problema que a Argentina leva. É certo que desbloqueou o jogo cedo e o jogo não estava fácil para a Argentina devido à pressão alta preconizada pela Suíça, mas a partir daí a verdade é que assistimos a um jogo praticamente sofrível, isto porque a Argentina não arriscou nada. A Suíça realmente tomou conta do jogo, diria que até aos 60 minutos foi praticamente um domínio estéril, claramente uma monotonia rítmica tremenda, porque, volto a frisar, não há Manzambi, e quando despertou o jogo ali entre os 60 e 70 minutos, e que teve muito a ver com a forma como o Xhaka baixou mais e o Freuler abriu, o que criou muitas dúvidas no Enzo, a equipa foi capaz de progredir para o último terço, combinar por dentro e depois desequilibrar por fora, muito à custa do seu corredor esquerdo, principalmente até do Rodrigues, muito cerebral a chegar ao último terço, porque a verdade é que o corredor direito não existia do ponto de vista ofensivo. Aquilo que tínhamos visto até aí de Embolo e principalmente do Ndoi tinham sido más decisões permanentes quando conseguiam criar algum desequilíbrio, e a verdade é que abriu a caixa de Pandora, e cá está, foi Freuler e Xhaka a combinarem por dentro para buscarem o corredor esquerdo, e sai uma triangulação mágica entre o Ndoi e o Rodrigues, finalizada pelo Ndoi, e creio que naquele momento se estava a sentir que a Suíça podia chegar à vitória, e Embolo acabou com uma entrada absurda sobre o Paredes, por colocar tudo isto em causa, com a expulsão, que parece-me justa, deixa-me frisar, por duplo amarelo, ainda que algo custosa. Talvez situações do mesmo género não tenham sido punidas como deviam neste campeonato do mundo, como também houve várias agressões sem bola do lado cego do árbitro, que também passaram ao lado neste campeonato do mundo, mas olhando racionalmente para o lance, parece-me que o segundo amarelo era inevitável. A partir daí, foi a resistência suíça, primeiro em 4-4-1, depois em 5-3-1, e digamos que a seleção da Argentina continuou com a sua posse muito pouco fluida, dificuldade a chegar com qualidade à zona de finalização, e a verdade é que mesmo acabou por ser o facto da Suíça baixar para uma linha de 5 que permitiu que criasse as oportunidades já em cima dos 90 minutos e depois dos 90 minutos, sendo a principal do Lisandro, com uma defesa espetacular do Kobel. E o prolongamento foi argentino, principalmente porque entrou Tiago Almada, veio trazer coisas que a Argentina não tinha, uma criatividade para buscar o meio espaço, para buscar as entrelinhas e depois sair dali para situações de finalização. A superioridade numérica tornou-se finalmente em ameaça real com a presença de um jogador como o Tiago Almada, e podíamos estar a falar do Nico Paz, podíamos estar a falar do Barco, podíamos estar a falar até do Lo Celso, que já não pertence a esta geração em termos de idade, como podíamos estar a falar do Palácios. Foi Tiago Almada, e Tiago Almada marcou a diferença no jogo. É certo que a Argentina continuou, depois de um assédio inicial fortíssimo, com 4, 5 ameaças para o Kobel, voltou a cair, mas depois renasceu na segunda metade do prolongamento. A presença do Flaco Lopes como terceiro avançado centro também foi importante. É ele que está na origem, depois de uma grande defesa do Kobel, a remate do Messi, iniciativa individual do Messi, que faz com que o Julián Álvarez faça aquela definição absolutamente estrondosa de fora da área, e depois, com a Suíça totalmente disposta, chegou o 3-1, contra-ataque de área a área, e cá está Tiago Almada novamente no lance, e Lautaro que o iniciou e acabou por terminar e fazer o 3-1. É um resultado demasiado pesado para aquilo que a Suíça foi, principalmente entre aquele minuto 60 e 70 e para a resistência que demonstrou a partir daí, e demasiado feliz para uma Argentina que continua a deixar muitas dúvidas. Tomás, tens criticado aqui Scaloni, e mais uma vez o selecionador argentino parece querer rebobinar simplesmente e viver e fazer aquilo que resultou em 2022. O que parece mais surpreendente neste momento é que esta equipa, a cada jogo mais cansada, ter chegado tão longe com esta filosofia. Sim, o Scaloni parece que está num estado de dependência emocional
e de alguma forma presa em 2022 e percebe-se até certo ponto. Estamos a falar de um selecionador que venceu não só esse Mundial, mas também 2 Copas América, portanto nesse sentido os títulos e o que esta geração já lhe deu é incalculável. Mas em 2022, é verdade, noutra altura, teve o golpe de gênio de incluir jogadores frescos, jovens, talentosos, como o Enzo Fernandes, como o Julián Álvarez, e não está a conseguir fazê-lo, pelo contrário, está a rejeitar veementemente fazer qualquer tipo de entrada ou dar qualquer tipo de entrada a jogadores que possam acrescentar algum tipo de novidade a esta seleção da Argentina. E o que acontece é o que não dá para ser de outra forma, porque a equipa não tem grande capacidade física, está envelhecida em alguns setores, por isso, quando marca o golo, e o golo veio bastante cedo, um golo que a Suíça não deveria permitir, tendo em conta o estatuto de McAllister num duelo de bola parada, no pontapé de canto, aparece como elemento de surpresa e consegue desbloquear bem cedo o marcador. Mas esse golo até acabou por se virar contra a Argentina, porque a partir daí foi quase um exercício de espera dentro do jogo, porque esta equipa não consegue meter um ritmo alto, não tem argumentos para acelerar o jogo também, apesar da entrada do Julián Álvarez, isso não muda radicalmente o cenário. Portanto, a Argentina limitou-se a tentar defender, e aí houve boas exibições do Lisandro Martínez, principalmente, também do Leandro Paredes a meio campo, também ao nível do passo, uma boa adição do Scaloni neste torneio, mas o gol da Suíça pareceu quase inevitável, pareceu uma questão de tempo. A Argentina não fez nada diferente, nem sequer ao intervalo, para alterar o rumo das coisas, e portanto o conforto veio mais do jogo cinzento da Suíça, muito previsível, dependente das arrancadas do Ndói, sobretudo. Claro, já sabia que a ausência do Manzambi ia debilitar muito esta equipa em termos de rasgo no corredor central, mas quando a Suíça empata não ficámos propriamente surpreendidos, tendo em conta a passividade da Argentina na gestão do 1-0. Depois há ali a expulsão, e a expulsão em si é óbvia. O que me parece é que esta nova faceta do protocolo é injusta e mal aplicada, porque o que o João Pinheiro fez não foi uma mistaken identity, ou seja, não foi um erro de leitura do jogador dando um cartão amarelo errado. O que o João Pinheiro fez foi ler mal, diria até horrivelmente, o lance, e depois, como deu o amarelo ao Leandro Paredes, o VAR pôde chamá-lo para que ele revertesse a decisão, e isto aqui acho que não é muito correto. De resto, a expulsão é óbvia. Concordo inteiramente. A expulsão em si é muito óbvia e nem dá para perceber o que passou pela cabeça do Embolo. Portanto, a decisão não tem muito a dizer, apenas a questão do protocolo é que tem muito que se lhe diga. E obviamente a Argentina, que poderia sofrer no jogo, deixou de sofrer, passou a ter sentido único, e com a entrada do Thiago Almada, sobretudo, o Scaloni conseguiu dar a tal irreverência, mais mobilidade, mais capacidade de juntar passes na criação, surpresa no passe e no remate, mas o golo veio novamente de uma genialidade de Álvarez, neste caso, não estava a aparecer neste Mundial, agora sim, é um golo muito típico de Álvarez, que coloca a Argentina nas meias finais, mas sempre com um tom muito sofrível, e a verdade é que o calendário até aqui não foi dos mais difíceis, longe disso. Vem agora a Inglaterra para uma meia final com um grande peso histórico, mas de facto, se não houver aqui algum tipo de mudança, parece difícil que a Argentina aguente o ritmo e a fisicalidade dos ingleses. E com esta ligação, passo já para o Inglaterra-Noruega, que se jogou antes do Argentina-Suíça. As duas equipas europeias jogaram no inferno de Miami, muito calor, muita umidade, e isso notou-se. Esperava-se um Kane contra Haaland, mas não foram os pontas de lança os protagonistas. Jude Bellingham assumiu esse papel do lado inglês, ao marcar os 2 golos da sua seleção, o último já no prolongamento, num jogo marcado também pelo grande golo, ou tentativa de cruzamento, nunca saberemos, de Andreas Schellrup. No final, Thomas Tuchel foi bastante crítico da exibição de Inglaterra, que de facto teve muitas flutuações e pareceu demasiado reativa. Bellingham parece que não gostou muito e respondeu ao seu treinador. Tomás, nestas duas visões da mesma equipa, estás mais para que lado? Parece-me que o Thomas Tuchel perdeu completamente o tom nessas declarações. Acho normal
que aponta algumas coisas à equipa. Agora, o Thomas Tuchel, no fundo, diz que não gostou de nada, nem sequer elogiou o espírito de luta da equipa ou qualquer coisa. Foi uma declaração muito pesada para o que tínhamos acabado de ver, um jogo de quartos de final do Mundial, naquelas condições de calor e umidade. Estranho seria se alguma exibição, seja da Noruega, seja da Inglaterra, fosse impressionante, porque aquele foi um jogo de sofrimento e sobrevivência. Portanto, acho que o Thomas Tuchel exagerou na crítica e percebo perfeitamente a resposta de Bellingham. Não me parece que numas meias finais de Mundial isso vá afetar o que quer que seja. Portanto, neste momento o treinador e os jogadores não precisam de ser melhores amigos, porque há um objetivo em comum que ambos querem alcançar. Em relação ao jogo, na primeira parte até diria que a abordagem norueguesa foi mais inteligente, porque a Inglaterra entrou com um ritmo muito alto e se calhar não foi muito inteligente na gestão de esforços, porque depois da pausa, claramente a Noruega veio diferente, com o Odegaard a pegar mais no jogo, algumas combinações do lado direito com o Ryerson a chegar em profundidade, e depois aquele gol do Sheldrup, que acaba por ter um efeito extraordinário, mas percebe-se que não era exatamente aquilo que o Sheldrup queria fazer. De qualquer forma, fica Eu acho que ele vai dizer que sempre que sim. Ele vai dizer sempre mas que sim. muito dificilmente, mas de qualquer forma foi um gol espetacular. E isso acabou por afetar um pouco a seleção inglesa, que já contra o Ghana, por exemplo, sofreu um pouco quando o adversário fecha as linhas de passo por dentro, o Kane fica sem condições para receber e orientar o jogo inglês. E nesse sentido, também com a desinspiração do Madueke no corredor direito, pouca criatividade na zona central, foi o Anthony Gordon que acabou por agitar um pouco as coisas no lado esquerdo e com uma assistência para o Bellingham, que de facto está muito confortável neste papel de segundo avançado. Mais do que um terceiro médio, é um segundo avançado, um jogador que aparece a compensar os recuos do Harry Kane, e o primeiro golo é excelente. A forma como domina em progressão e aparece a finalizar. É um jogador com instinto para aparecer nos momentos-chave, porque se a Inglaterra fosse a perder para o intervalo, não sabemos como é que a segunda parte teria acontecido. Bem o Thomas Tuchel no sentido da ambição, porque a Inglaterra não fez uma boa primeira parte e quis mexer, desde logo no lado direito, mas também com o Eze no meio campo, para ter uma referência criativa entre linhas. O tema é que isso afastou o Bellingham da zona próxima do Harry Kane, baixou no campo, sendo que o Declan Rice tinha tido uma gastroenterite e portanto não estava a 100%, isso notou-se durante a primeira parte, mas a Inglaterra perdeu alguma coisa, em termos de pressão até, com essas mexidas. E depois a Noruega mexe primeiro para tentar crescer no jogo, com a troca dos dois extremos, e houve ali um período em que a Inglaterra sofreu um bocadinho. Mas o Thomas Tuchel, mais uma vez mostrando o tal lado pragmático, adaptou as laterais, conseguiu conter essa iniciativa do Solbakken, e a partir daí o jogo arrastou-se até ao final, poucas oportunidades, houve algumas na sequência de cantos e bolas paradas para a Noruega, mas pouco mais do que isso. E o prolongamento foi um sofrimento que fica marcado por um erro de Nyland. Nunca foi um grande guarda-redes ao nível de clubes, tinha sido decisivo, tremendo até contra o Brasil, mas é um lance muito semelhante até ao do Lamans no dia anterior, no Espanha-Bélgica, remate fora da área do Rodgers, e essa entrada do Rodgers acabou por libertar novamente o Bellingham em jogo, e é o Jude Bellingham que dá o apuramento. Claramente Tuchel percebeu como pode potenciar Bellingham, e Bellingham está a devolver com um grande rendimento. É de facto um jogador que neste tipo de jogos cresce a olhos vistos. Rui, algo que tem marcado esta caminhada de Inglaterra, o Tomás também falou um bocadinho disso, tem sido nas garantias que Tuchel tem tido a partir do banco. Ontem, lá está, no início da segunda parte poderá não ter corrido tão bem, com o Bellingham mais escondido, mas depois de uma segunda parte nervosa e mais indefinida, notou-se no prolongamento que Spence, James e Morgan claramente trouxeram ali uma certa frescura que acabaram por levar a equipa para a frente. Sim, mas não deixa de ser uma visão, e as declarações no final do jogo são muito, muito perigosas, muito sinceramente. Eu creio que o Tuchel está com uma visão muito técnico-centrada ou técnico-cêntrica
do jogo. Ele inventou de demasiado, nomeadamente na questão dos médios. Recordar que James entrou para o corredor central, Rogers depois acabou até por ser 6, depois de ter sido 8. Eu creio que foi tudo muito confuso, mas concordo contigo. As substituições que foram logo direcionadas para a posição específica acabaram por ser determinantes, e começo logo a falar com a presença do Saka. Depois repara que o desvio do James para lateral direito, já perto dos 86 minutos, isso permitiu que a Inglaterra tivesse aquilo que não teve na primeira parte, um corredor direito. Não há possibilidade de ligação entre o Konsa e o Madueke. Isso tornou impossível canalizar jogo pelo corredor direito. Foi muito jogo canalizado pelo corredor central e ativando o Gordon na situação do golo, e reparar que o golo da Inglaterra, o primeiro, que sucede obviamente ao golo magnífico do Sheldrup, acaba por nascer numa situação de transição de um vício que esta Noruega tem e que não devia ter, que é o Nyland a bater constantemente a bola na direção do corredor direito para procurar o Sorloth. E recordar que o Sorloth, instantes antes, tinha desperdiçado uma situação de 2 contra 1 de forma totalmente ingênua, que não é digna de um jogador que tem o seu calibre, embora me parecesse sempre ao longo do torneio que não era definitivamente a melhor opção para o corredor direito. Mas em relação ainda à seleção da Inglaterra, e concordando com a análise que o Tomás fez do jogo, aquilo que me parece é que aquela ideia inicial que esta seleção, e volta a Tuchel, que esta seleção seria, a estrutura e o modelo estavam claramente acima do talento, daí a convocatória que foi feita, tem caído porque tem sido a qualidade individual muito mais do que a coletiva a marcar diferenças. Tinha sido Kane, nós tínhamos falado nisso no lançamento deste jogo, provavelmente não seria o jogo do Kane nem do Haaland, seria de uma segunda figura, e a principal candidatura era claramente o Bellingham, e o Bellingham acabou por fazer a diferença. Agora, olhando para a exibição global da Inglaterra, fica claramente a dificuldade, mais uma vez, contra blocos baixos. Já tínhamos visto isso, principalmente diante do Ghana, mas até diante do Panamá. Foi uma equipa que teve muitas dificuldades a criar nesse tipo de situação, e creio que a Noruega acabou por ser muito sagaz na forma como geriu a primeira meia hora do jogo, e depois como surgiu no período pós-pausa, com muito mais bola, muito mais capacidade para transitar, muito mais agressividade, muito mais perigo. Mas a verdade é que também, à semelhança daquilo que sucedeu com a Inglaterra, há uma dependência tremenda do corredor central, e apenas o corredor esquerdo, devido à presença de Sorloth no corredor direito, acabou por ser uma ameaça para a seleção inglesa. Aquilo que me parece é que a superioridade da Noruega na segunda parte, que foi contundente até em alguns momentos, mas faltou mais capacidade decisiva em zona de finalização, ou pelo menos que a bola chegasse lá, também fez sentir e pagou o preço, claro, de depois de ter procurado com a entrada do Nusa e principalmente do Bob, resolver o jogo em tempo regulamentar. Não conseguiu, e a Inglaterra, que depois de uma segunda parte em que conseguiu não enquadrar nenhum remate, e tal como o Tomás dizia muitíssimo bem, foi um jogo de sobrevivência da Inglaterra, no prolongamento ficou claramente por cima, porque me pareceu uma Noruega completamente estourada, que não conseguiu reagir ao golo e a um erro garrafal do Nyland no lance. O Nyland, que fez um conjunto de boas defesas, mas está inevitavelmente ligado à eliminação da Noruega, com o Bellingham, cá está, mais uma vez, a aproveitar uma segunda bola, a fazer lembrar um bocado aquilo que tem acontecido com a Espanha, com o Fabiano Ruiz e com o Mikel Merino no jogo diante da Bélgica. E aquilo que me parece é que esta Inglaterra só consegue ferir mesmo quando a deixam correr, porque de outra forma as coisas são muito complicadas. Fica uma nota para o bom torneio que a Noruega fez, claramente promissor. Agora, o estouro que deu do ponto de vista físico no prolongamento, e já se sentia no final, se quisermos, da segunda parte,
acabou por ser um bocado estranho, até face ao facto de, diante da França, ter rodado praticamente toda a equipa. Rodou toda a equipa porque o Oshens, entretanto, tinha perdido a titularidade, e o Oshens foi um jogador importante vindo do banco, para além dos outros 2 jogadores. E grande torneio do Patrick. Sem dúvida alguma. Eu creio que o Patrick Berg merece aqui uma nota, porque o Berg não começou como titular, não jogou na sua posição de origem, mas mostrou claramente que é um jogador que, como interior, também pode oferecer à equipa aquilo que oferece no Bodo Glimt a partir da posição 6. E a verdade é que foi ele que teve, se calhar, a única ameaça que a Inglaterra sofreu durante o prolongamento. A outra foi, e deixa-me dizer isto, quando a Inglaterra assume o 5-4-1, creio que de forma despropositada, não me pareceu fazer grande sentido, e a verdade é que na sequência de um canto o Bob usufruiu de uma segunda bola que não conseguiu aproveitar. Eu continuo com muitas dúvidas em relação à seleção inglesa a nível coletivo. Creio que a capacidade inventiva do Tuchel tem que ter, se quisermos, mais moderação, a moderação que lhe faltou no comentário à partida, porque é tremendamente injusto, depois de sobreviver ao Azteca, sobreviver ao jogo de ontem com uma temperatura inaudita, ter uma reação crítica perante a equipa, não me parece, pelo menos em público, que faça algum sentido. Se tinha alguma coisa a dizer, dizia no balneário, não sei se o fez, porque se não o fez ainda torna a situação mais grave, mas a verdade é que foi com sofrimento que a Inglaterra acabou por passar. Mas não posso dizer que tenha sido totalmente injusta, porque soube aproveitar os momentos de fragilidade da equipa norueguesa, mas volto a frisar, em ataque posicional esta equipa cria muito pouco, e sobretudo algo que penso sobre a seleção inglesa diz-me quem são os teus médios, dir-me-ás como jogas. Já agora, sobre a tal questão do sensor, enfim, quando nós já não acreditarmos na tecnologia que supostamente vem dar garantias, isto fica complicado, mas de facto há ali um lance um pouco estranho de descrever, e que a Noruega identificou, mas segundo o sensor a bola não tocou em lado nenhum, em cabo nenhum. Exatamente. Enfim, vale o que vale. Vale o que vale, ficam muitas dúvidas. Teremos tempo mais à frente para fazer uma antevisão um bocadinho mais alargada desse picante, chamemos-lhe assim, Inglaterra-Argentina, por tudo o que estará à volta do jogo. Amanhã, sem jogos e sem antevisões, faremos um primeiro rescaldo deste Mundial, surpresas, desilusões. Terminamos assim mais um episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi do José Stofim Pinto. Obrigada a todos desse lado e até amanhã. Até amanhã. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.